Glória a Deus, é um privilégio, um prazer muito grande estar aqui, nessa casa, reunido com vocês. E o mais interessante de tudo é ver a oração do pastor Cadu. É que Deus ele é muito real e Ele é muito bom. E quando eu vim para cá, eu já tinha uma palavra preparada, só que no meio do caminho, os meninos que andam comigo há mais tempo, eles me conhecem. O Senhor sempre faz isso comigo, que é, quando eu chego na casa, Ele muda a palavra. Eu vou com alguma coisa preparado, fico preparado para aquilo. E quando eu entro na casa, eu sinto a atmosfera, Deus muda tudo aquilo que eu ia falar. E aconteceu isso hoje. Eu ia falar sobre outra coisa, eu ia pregar em Atos. E Deus me levou para Reis. E eu quero ministrar sobre uma geração de intimidade, uma geração de segredos. E olha que interessante, eu não sei se você percebeu, quando o pastor Cadu estava orando por mim, ele estava orando exatamente isso, falando: Deus revela os seus segredos. Deus confirmou a minha palavra quando eu subi no altar. Sabe, Deus ele é muito tremendo em tudo que Ele faz. E eu tenho visto a graça dEle. Eu tenho visto o poder deles. A galera da igreja lá tem visto o poder deles. E eu quero ministrar sobre isso sobre a sua vida essa noite. Sobre o poder do segredo. O poder do secreto. Presta atenção, você não vai vencer os seus desafios fora do seu secreto. O que vai fazer você vencer as suas tentações, os seus desafios, vai ser o tempo de secreto com Deus. E presta atenção, esses dias, há um tempo atrás, eu estava na casa do bispo Mano, conversando com ele, e ele virou para eu falei: bispo, eu fico esse determinado tempo na presença de Deus, o que o senhor acha? Ele falou assim: Savim, para mim não existe um tempo certo na presença de Deus, existe se você está dando o seu melhor ou não para Ele. Se o seu melhor para Deus for ficar 12 horas dentro do seu quarto, fique 12 horas. Mas o seu melhor para Deus for 40 minutos, fique 40 minutos. Deus não se preocupa com a quantidade, Deus se preocupa se é a verdade que está saindo de você. E sabe, nesses dias a gente tem experimentado esse tempo de verdade com Deus. Nós temos experimentado esse tempo de palavra de Deus. E sabe, nós temos visto sinais. E presta atenção, se você não vê sinais, você precisa crer ainda mais. Porque a palavra diz que os sinais acompanham aqueles que creem. E sabe, eu não quero, olha para mim, eu não quero ser um crente que vai simplesmente ser só mais um. Eu não quero que quando os meus filhos forem lembrar de mim, eles digam: eu tive um pai que ia na igreja, era pastor e pregava. A palavra era espetacular, mas não havia sinais. Sabe, eu sempre falo com Deus, eu falo: Deus, se os sinais não aparecerem na minha vida, eu não quero nem subir no altar. Eu não quero fazer nada, porque a minha vida é baseada nos sinais. Porque se eu creio, eu vejo. Se eu não creio, eu vou ver os outros fazendo. E sabe, as minhas maiores crises com Deus é: Deus, eu não quero viver de testemunho dos outros. Eu não quero viver subir no altar tendo que contar o testemunho do Alexandre. Eu não quero viver subir no altar contando o testemunho do que o Isaac viveu. Eu quero ter o meu próprio testemunho. Olha que interessante. Lembra Pedro? Todo mundo falava: eu vi Pedro andar. Mas Pedro falava: eu andei. Esse é o poder do testemunho. O poder do testemunho é: eu vi. E o testemunho é: eu estava. Eu andei. Pedro podia falar: eu andei sobre o mar. E os outros falavam: eu vi, mas ele afundou. Todos os outros poderiam olhar o lado ruim, mas Pedro falava: você não sabe o que é pisar sobre as águas. Você não sabe o que é sair do barco. Você não sabe o que é pisar. Eu estava conversando com o pastor Vitor ali atrás. Eu falei: não existe nada mais que vai impactar a nossa geração a não ser o sobrenatural. Não existe mais um evangelho de risadinha, um evangelho disso e daquilo. Não vai mudar a nossa geração como o evangelho do poder de Deus. Sabe, os jovens hoje, se você não mostrar para eles o sobrenatural para eles, a possibilidade dele ficar na igreja é 10%. Se o jovem ficar numa igreja e não conhecer o sobrenatural, a possibilidade dele se desviar do evangelho é muito maior daquele que já viu um paralítico andar, um cego enxergar, uma perna crescer, um osso colar, um braço quebrado voltar ao normal. Sabe, essa é a geração que eu sonho em viver. Ah, Luiz Hermínio, põe a mão na minha cabeça e que eu seja um Luiz Hermínio. Presta atenção, ninguém nasce do nada. Sabe quem aqui de repente surgiu? Quem aqui não ficou o tempo na barriga da mãe? Quem aqui nasceu sem estar na barriga da mãe? Quem aqui foi gerado sem ter um pai? Não tem como. Quem aqui foi gerado sem um homem ou uma mulher? Não tem como. Sabe por quê? Deus é um Deus geracional. E quando você para de honrar a outra geração, na verdade você está ensinando a próxima geração a não honrar. Você está ensinando a próxima geração a andar independente. Não ser dependente da próxima geração. Porque eu preciso da geração do pastor Ricardo. Porque a geração dele pagou um preço que a minha geração não pode pagar.
Sabe, eu lembro de conversar com o pastor Ricardo, ele falando, na minha igreja não podia guitarra, que era do diabo. A bateria era de Satanás, então não entrava. E a gente pagou o preço para isso acontecer. Presta atenção nas coisas mínimas. As gerações têm sofrido para que as outras não possam viver. Sabe, você vê, desde Jesus até nós, existe você imaginar. Os relatos dizem que John Lake saiu do altar, foi para o quarto e falou assim, Deus, isso não preenche a minha alma. Eu quero mais do Senhor. Existe uma frase que John Lake disse um dia para um amigo dele, falando assim, não existe alguém que pisou na terra que tenha mais fome de Deus do que eu. Aqui, esse homem, ele foi para a África fazer missões. Presta atenção, se segura na cadeira. Ele foi para a África fazer missões e começou uma doença onde todo mundo estava morrendo. Todo mundo morrendo, todo mundo morrendo. Era uma bactéria que ia para o pulmão se enchia de sangue, a pessoa morria sufocada. E um cientista chegou para John Lake e falou assim, que vacina você usou antes de vir para cá? Ele falou, não usei nada. O cara, como assim? Por que você não pega essa doença? Você é ainda mais frágil a essa doença do que as pessoas daqui. Ele falou assim, porque o fluir do Espírito é tão grande dentro de mim, que quando a bactéria bate em mim, ela morre. Não, calma. Guarda o seu presta atenção. E esse cientista falou com ele, então me prova. John Lake falou assim, pega a bactéria do pulmão da pessoa, coloca na minha mão, coloca o microscópio, você vai ver, quando a bactéria bater na minha mão, ela morre. O cientista chamou ele no outro dia, botou a bactéria na mão dele, a bactéria morria quando encostava em John Lake. O fluir do Espírito era tão grande na vida daquele homem, que fala que aquele homem um dia, a irmã dele, teve um câncer de mama, ele orou por ela, a mama dela apodreceu e caiu na mão dele. Ela dormiu e no outro dia acordou e tinha uma mama nova no lugar. Sabe, é esse espírito que eu faço questão de pregar. Abre a sua Bíblia, em 2 Reis 6. Eu vou contar um pouco mais de testemunho para vocês, eu vou contar os meus testemunhos. Sabe por que eu gosto de contar testemunho? Porque isso te impulsiona a mostrar para você que você pode. Se John Lake pode, eu não posso por causa de quê? Deus não tem filho mais amado que o outro. Deus me ama da mesma forma que Ele amou aquele cara. E se John Lake viveu, eu posso. Sabe, a minha oração para Deus é, Deus, faça de mim uma moeda no seu bolso, me gaste do jeito que o Senhor quiser. Andy Clark, ele falou isso um dia, Deus, faça de mim uma moeda no seu bolso e me use do jeito que o Senhor quiser. Sabe, essa é a minha oração para Deus, me usa do jeito que o Senhor quiser. Eu não quero mais, mas o que os outros vão pensar de mim, eu não quero me prender nisso. Vamos ler e depois eu vou falar mais com você. Presta atenção, 2 Reis 6, a partir do verso 8. Presta atenção, o que o secreto faz com você. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir os seus conselheiros, disse, montarei um acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem para o rei de Israel, evite passar por tal lugar, pois os amorreus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar onde indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que convocando os seus conselheiros, perguntou-lhes, vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos seus conselheiros, nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu fala em teus quartos. Ordenou o rei, descubram onde ele está, para que eu mande o capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram à noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saía, viu uma tropa de cavalos e carros de guerra que havia cercado a cidade. Então ele exclamou, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu a colina cheia de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Feche seus olhos, vamos orar a Deus, muito obrigado pela tua palavra. Te peço, Jesus, que nessa noite possa haver uma manifestação da tua glória.
Que nós possamos essa noite ver os sinais. Os sinais são para serem vistos. Nós queremos ver os seus sinais essa noite. Pai, nós não queremos ir embora para as nossas casas sem ver os seus sinais. Por isso, Deus, nós te pedimos que assim como o Senhor disse para os seus discípulos, lá em Mateus, quando Marcos está dizendo, Jesus no fim do Evangelho, quando o Senhor ensina para eles sobre eles irem fazer discípulos, o Senhor fala com eles, que todos esses sinais acompanhariam aqueles que crescem. Os sinais da cura, os sinais da ressurreição, os sinais, Jesus, de falar em novas línguas, Pai. E nós te pedimos que essa noite os seus sinais possam ser revelados, que pessoas possam ser curadas aqui essa noite, Deus, que pessoas possam ser restauradas pelo teu poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Presta atenção, esse texto para mim revela a importância da intimidade. E deixa eu te fazer uma pergunta, você tem sido pegado de surpresa? Pego de surpresa? Muitas das vezes nós somos pegos de surpresa, porque nós não estamos no secreto. Satanás só consegue armar uma cilada para nós cairmos quando nós não estamos no secreto. Presta atenção, muitas vezes a gente acha que o nosso secreto não gera nada, mas o nosso secreto gera coisas eternas. Eu sempre falo com os jovens da minha igreja, as minhas melhores experiências com Deus foi dentro do meu quarto. Quando eu fechei a porta do meu quarto, foi as minhas melhores experiências com Deus. Sabe, as minhas melhores experiências quando eu não tinha mais ninguém perto de mim, a não ser eu e ele. Sabe por quê? Porque quando você está dentro do seu quarto, não tem como você colocar uma máscara. Dentro da igreja a gente pode entrar, colocar uma máscara de santão, de santa, e fingir ser aquilo que a gente não é. Mas dentro do nosso quarto não tem como. A gente entra dentro do nosso quarto e a gente está exposto a Ele, quem nós somos de verdade. Quando nós entramos no nosso quarto, nós estamos diante dEle, não tem como se esconder. Por isso que o secreto gera coisas eternas, porque o secreto não é lugar de máscaras. O secreto é lugar de você adorar quem Ele é e não o que Ele faz. No secreto você começa a adorar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. Por isso que eu gosto daquela música do Alessandro Vilas Boas, que ele fala assim, ó, muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Sabe por quê? Porque quem quer as mãos é porque quer receber algo, mas quem quer os pés é porque quer entregar algo. Todas as vezes que a Bíblia diz que alguém foi aos pés de Jesus, alguém foi entregar algo, foi jogar o perfume, foi lavar os pés com lágrimas. Todas as vezes que nós vamos aos pés é porque nós falamos, eu não quero, eu só quero te dar. Eu não precisa me dar, sabe, eu não precisa fazer por mim, eu só quero te entregar. Eu só quero devolver para o Senhor aquilo que não é meu. Sabe, toda a glória não é minha, eu estou devolvendo. Por isso eu corro aos pés. Por isso que eu corro para diante do Senhor. Por isso que eu corro para aquilo que o Senhor pode fazer. E presta atenção, o mais interessante é a tranquilidade do profeta. Você percebeu isso? A tranquilidade do profeta diante daquela circunstância, talvez de morte. A tranquilidade dele sabendo que tinha um exército cercando a cidade onde ele estava para poder pegá-lo e matá-lo. Mas a Bíblia diz que o servo levanta antes dele, que o menino, o discípulo dele, levantou antes dele, viu e ficou assustado. Ficou assustado vendo aquilo. E volta para o profeta e fala assim, ó, a gente está cercado, vai dar ruim, se esconde, sai correndo, cava um buraco e entra dentro, que vai dar ruim. Eles vieram te matar. Só que o profeta, ele tem a resposta antes de saber do que está acontecendo. Você acha que o profeta, ele só soube que estava cercado quando o servo falou com ele? Fala sério para mim. Você acha que o profeta não sabia que ele já estava sendo cercado? Porque a Bíblia diz que o Senhor revela os segredos aos filhos. A Bíblia diz que aos servos seja revelado as suas obras, mas aos filhos a sua glória. Por isso que Jesus faz questão de falar que nós somos filhos. Porque aos filhos ele não revela simplesmente a obra, ele revela a glória. Ele revela quem ele é. Ele não faz questão simplesmente de revelar um pouco, ele revela tudo que ele é. E ele ainda fala assim, vocês vão fazer coisas maiores do que eu faço. Jesus é doido. Pensa que maluquice. Imagina você fazendo um monte de coisa. Talvez você vai levantar mais paralítico do que Jesus levantou na vida dele.
Porque talvez você tenha a possibilidade de mais tempo. Ele teve 3 anos, a Bíblia diz sobre 3 anos do ministério. A gente não sabe dos 12 ao 30, a gente não sabe muitas coisas do que aconteceu. Mas eu acredito que dos 12 ao 30, nesse intervalo de tempo, foi o tempo do secreto. Foi o tempo do aprender. Foi o tempo do aprender, foi o tempo do se entregar para ver as coisas acontecer. Presta atenção. Por que Jesus abriu mão de ser Deus? Sabe por quê? Para você não ter desculpa de falar que você não pode. Porque se ele não tivesse aberto mão de ser Deus, a gente ia ter aquela desculpa assim, mas ele era Deus, levantar um morto para Deus é o quê? Eu só sou mais um homenzinho. Sabe por que ele abriu mão de ser Deus? Falar assim, sabe, você não tem desculpa. Eu era igual a você. Eu era pessoa igual a você. Eu abri mão de ser Deus para provar para você que você pode. E outra coisa, você vai fazer mais coisa do que eu fiz. Você vai ir mais longe. Você vai ter mais tempo do que eu para fazer. Presta atenção, batismo é o quê? Qual que é o significado de batismo? Morte, deita, morre, levanta, vive. Deita, morre, levanta, vive. Morre o pecado, levanta outra coisa. Responde para mim. Qual pecado Jesus tinha para matar? Por que Jesus passou por batismo? Ele não tinha pecado. Sabe por que Jesus foi batizado? Para cumprir o que fora dito pelo profeta. Sabe por quê? Ele não fugia daquilo que Deus disse a respeito dele. Sabe qual é o nosso problema? É que quando nós vemos um milagre através da nossa vida, quando nós vemos uma cura através de nós, a gente já começa a se sentir o melhor cara do mundo. Nós começamos a se sentir as pessoas mais poderosas. As mulheres começam a se sentir as meninas superpoderosas. Começam a achar que não é assim. Sabe, todas as vezes na minha vida que eu orei e alguém foi curado, quando acabou o momento, eu fui para o meu secreto e falei assim, Deus, não fui eu. Falei, Sávio, não foi você. Não acredita que foi você. Porque o dia que você acreditar, você está indo contra tudo aquilo que um dia eu te ensinei. Por isso que Jesus passou por processos. Você entende? Você lê a Bíblia, você percebe que a vida de Jesus foi processo. Presta atenção. Se você tem um passado mal resolvido, o seu presente está sendo corrompido. Sabe por quê? Porque os seus olhos não conseguem fixar naquilo que aconteceu. Por mais que você consiga viver um pouco daquilo que Deus falou, você sempre volta lá atrás. Por mais que você vê a glória, você sempre é tentado voltar para trás. E sabe, isso é uma das coisas que o profeta mexe comigo, que ele não tinha tempo para ficar chorando, falando, Deus, por que o Senhor mandou me cercar? Por que aconteceu isso comigo? Não, ele falou, Senhor, abre os olhos desse menino, para que ele possa ver que maior é o que está com nós, por nós, aqui lutando. E os meninos, no mesmo momento, o menino abre o olho. Olha que interessante. Se você na sua casa continuar lendo esse texto, fala que o profeta orou e o exército que estava para atacar ele ficou cego. Olha que engraçado. O profeta ora e o menino vê, o profeta ora e aqueles que vieram matar ficaram cegos. Se você olhar e falar assim, meu Deus, que contradição, mas não é. Sabe o que? O poder da nossa oração é cegar as setas para não nos encontrar. E sabe quem guiou? O profeta. O profeta pegou o exército e falou assim, vocês estão procurando Eliseu, então vem cá comigo. E leva o exército para o meio da tribo de Israel. Leva o exército e quando ele ora, fala, abre os olhos, eles veem, eles estão cercados. Olha só o poder do secreto. As pessoas foram matar e o cercaram e terminaram sendo cercados. Mas olha que interessante. O rei chega para o profeta e fala assim, o que a gente faz com ele? Mata? Você acha que a gente deve matá-los? O rei repete 2 vezes sobre morte para aqueles homens. A resposta do profeta é, faz ele nos servir e manda eles embora para casa. E o final do texto é, e aquele povo nunca mais invadiu Israel.
Sabe por que muitas vezes nós somos tentados e muitas vezes nós caímos? Porque a nossa resposta diante da tentação é diferente da resposta do profeta. Porque a nossa resposta diante da nossa fragilidade é diferente da resposta do profeta. Porque a nossa resposta muitas vezes é: Deus, por favor, me fortalece. Mas Deus não precisa te fortalecer, tudo que você precisa já está dentro de você. Você não precisa de mais nada para vencer as suas tentações. Sabe, eu estava lendo algum tempo atrás sobre o Teófilo Hayashi, e eu li uma frase dele muito interessante. Fala assim: sabe por quê? Tudo para o crente é diabo? Sabe por quê? Porque diabo expulsa e caráter precisa ser tratado. Esse é o nosso problema. Que tudo que acontece de errado na nossa vida nós colocamos como diabo, mas muitas vezes não é, muitas vezes é o nosso caráter. Muitas vezes são coisas dentro de nós que precisam ser mudadas. E nós preferimos colocar a culpa no diabo. Eu até brinco com os jovens da minha igreja, você vê que o diabo fala assim: mas eu não fiz nada. Você fez isso tudo sozinho, não tem nada a ver com isso. Você está colocando a culpa em mim. Muitas vezes o nosso caráter, o nosso ego fala mais do que a presença de Deus dentro de nós. Muitas vezes a nossa resposta é diferente, porque nós achamos que tem que ser diferente. Fala sério. Agora é o momento de verdade. Se fosse você no lugar do profeta, você não tinha matado todo mundo? Você pode estar falando para mim, não. Mas por que a pessoa que te persegue, você nunca ama ela? Por que a pessoa que quer o seu mal, você não consegue amar? Eu não consigo amar muitas vezes. Esse é o desafio do cristão. É a resposta do seu secreto. É a resposta de quem você é dentro do seu quarto. E sabe, quando as nossas respostas começam a ser iguais às respostas que Deus tem nos dado no nosso secreto, você vai começar a ver os sinais. Eu sempre falo isso. Os sinais são para uma geração que não tenha medo. Sabe qual é a diferença de Jesus para nós? Sabe qual é? Que a gente é medroso demais. E ele não tinha medo. Sabe por quê? Porque ele sabia quem era o Pai. Sabe o que precisa em você, em mim, para perder o medo? Ter uma revelação de quem é o seu Pai. Talvez a única coisa que você precisa para ver o sobrenatural é uma revelação de quem é Deus. O que movia Jesus não era quem ele era, mas quem o Pai dele era. Sabe, quando ele chegava diante de um doente, ele orava e falava: isso é para revelar a glória de quem? De Deus. Ele não fala a minha glória. Isso não é para revelar que eu sou filho de Deus. Isso não é para revelar que eu tenho poder. Isso é para revelar a glória de Deus. Sabe por que Jesus via as coisas acontecerem? Porque ele não tinha medo e tudo que ele fazia era para a glória de Deus. E sabe, muitas vezes nós queremos nos mostrar mais espirituais do que os outros, não para a glória de Deus, mas para que as pessoas possam nos ver como alguém muito espiritual. E eu converso isso com os jovens da minha igreja. Eu falei: vocês têm que ser as pessoas mais santas que já pisou na terra. Mas existe um perigo da santidade, pastor Cadu, que eu já caí nesse erro. Confundi a santidade com soberba. O tempo mais santo que eu fui com Deus foi o tempo onde eu fui mais soberbo. Foi o tempo onde eu via pecado em todo mundo, mas não olhava o meu. Eu me considerava melhor do que todo mundo. Então, meu irmão, seja santo, mas se considere o menor. Jesus é um cara, ele fala assim: por mais que você seja o maior, você vai se tornar o menor, para que a glória de Deus seja revelada através de você. Sabe, se você vê a vida desses homens, outro homem que mexe comigo, que o meu espírito pula dentro de mim quando eu escuto falar dele, é Smith Wigglesworth. Quem já ouviu a história desse cara? A história desse homem é que um dia ele teve um encontro com Deus, só que ele se desviou, ele se afastou, porque ele era um encanador, e ele se tornou o melhor encanador da região, e ele começou a trabalhar muito, e deixou o quarto, se trancar dentro do quarto, ao ponto de perder o emprego dele, até que um dia a mulher dele morre do nada. Ele vai, pega ela, leva para o quarto dele, e fala assim: Deus, eu não aceito, eu quero que ela ressuscite. E orou, e a mulher dele ressuscitou. Só que quando ela ressuscitou, eles dois ouviram Deus falando assim: Smith, eu quero ela.
Ele e a mulher dele escutaram Jesus falando: Smith, eu a quero. Ele falou assim: Deus, pode levar, mas a única coisa que eu quero é a porção dobrada que tem sobre ela. Fala que no mesmo momento que ele falou isso, a mulher dele caiu morta. Smith caiu no chão, repousado no espírito. Sabe o que aconteceu com a vida desse homem, a história desse homem? Ele andava pelas ruas de Nova York, no meio das ruas, colocavam doentes enfileirados, e ele passava e todas as pessoas eram curadas. A vida desse homem foi andar pelo mundo, curando e amando as pessoas. Sabe como ele morreu? A primeira vez que ele ouviu que uma pessoa não tinha sido curada numa oração dele, o relato diz que ele suspirou e morreu. John Lake, ele abriu uma sala de oração na igreja dele. Até há 20 anos atrás, já estava catalogada no caderno, 100 mil curas. Sabe o que aconteceu na cidade de John Lake? Fala que a glória de Deus era tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que os hospitais fecharam, porque não tinha mais doente. Fala que o Estado enviou um comunicado para os policiais da cidade dele, falando: pode ficar em casa, porque a gente não sabe qual foi o último crime que teve. Rei, você imagina Muriaé, o hospital do câncer fechando. Presta atenção. A gente vai orar, a gente fecha o nosso olho, a gente vira um crente e fala assim: Deus, se for da sua vontade que essa pessoa seja curada, que ela seja curada. Deus, em nome de Jesus, que essa dor vá embora, mas se não for da sua vontade. Meu amigo, sabe para que você ora assim? Por que a gente ora assim? Porque se essa pessoa não for curada, a gente vai falar: não era tempo de Deus, irmão. Mas vai chegar a hora, um dia Deus vai te curar. Quem já viu Jesus orando assim alguma vez? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acredito nisso, eu não estou obrigando a você a acreditar. Eu acredito nisso. E se você quiser, depois a gente conversa um pouco sobre isso. Eu acredito que nenhuma doença é a vontade de Deus. E eu vou tentar mostrar isso rapidamente para você. Quando Jesus ora, ele fala: quem aqui acredita que nos céus vai ter doença? Levante a mão para mim. Os céus vai ter doença nos céus. Quase que levantou a mão sem querer, meu Deus. Quem aqui acredita que nos céus terá doença? Ninguém acredita. Na oração de Jesus, ele fala assim: que a sua vontade seja feita na terra como ela é feita nos céus. Então o que Jesus está mostrando? Um novo estilo de vida. Sabe, os primeiros cristãos, eu não sei se o pastor Cadu já viu isso, os primeiros cristãos na igreja de Atos, eles acreditavam na volta de Cristo assim, que a glória de Deus invadiria a terra com tanta potência, com tanta grandeza, que Jesus só iria buscar a igreja. Eles acreditam que o final dos tempos seria uma invasão da terra, uma invasão dos céus na terra, aonde os céus já ia começar, a gente já ia começar a ver os céus hoje. Sabe, eles acreditavam que não precisaria morrer para viver os céus. Eles acreditavam que a glória de Deus viria tão grande na terra, que eles começariam a viver os céus agora. Deixa eu te perguntar, o que tem te atrapalhado de ver os céus hoje? O que tem te atrapalhado de ver os céus ser revelados sobre você hoje? Presta atenção, o problema não é que os céus não querem vir. O problema é que nós não queremos pagar o preço para que ele venha. Presta atenção, a vontade de Jesus é que todos sejam curados. A Bíblia diz que todos que passaram por Jesus, todos foram curados. Mas você pode falar: mas tem aquele texto lá que quando ele foi na terra dele, ninguém foi curado. Foi porque ninguém foi até ele. Ninguém foi até ele, por isso que eles não viram a glória de Deus. Mas em todas as pessoas que vieram até Jesus, todas foram curadas. 100% curado. Quem lembra aquele cara que era cego? Jesus orou, ele voltou a enxergar o quê? Árvores. E Jesus ora novamente, e aquele cara volta a ter a visão. Sabe, Jesus, ele prova pra gente. Sabe, talvez vai ter um dia que você vai orar, não vai ser de primeira, mas você vai na segunda. Sabe, Bill Johnson, ele fala isso. Sabe qual foi a oração do primeiro cego que enxergou na vida de Bill Johnson? Na 100ª oração seguida. Ele orou 100 vezes seguidas, até ver aquele cara enxergar. Com Bill Johnson, você que é o mesmo exemplo, pastor Cadu é o Bill Johnson.
E o Bill Johnson é assim, você aceitou Jesus, você quer viajar com ele, você pode ir. Não precisa ter 10 anos de igreja, não precisa passar por curso, por nada disso. Você aceitou Jesus na igreja dele, pode viajar com ele por onde você quiser. Assim como o Randy Clark e todos eles da igreja da Bethel. Você pode ir. E fala que um homem, o maior cachaceiro da cidade, da onde é a igreja da Bethel, aceitou Jesus. E na primeira viagem ele falou, Bill, eu posso viajar com você? Ele falou, pode. E o Bill Johnson levou ele. E o Bill Johnson chamou todos aqueles que estavam viajando com ele na frente para orar pelos doentes. E na fila daquele cara veio paralítico. O cara não tinha dias de convertido, não tinha semanas de convertido. Fala que aquele paralítico, mas ele aprendeu com Bill Johnson, falando assim, não desista até que você veja. Sabe, eu vou orar por algumas pessoas. Eu vou chamar você aqui na frente, você que está com alguma doença, você que está com alguma coisa, eu quero orar com você. Sabe, eu quero contar, eu vou finalizar assim, pastor Cadu, eu quero contar alguns testemunhos que Deus já fez, que eu já vi. Uma vez em Araçatuba, no interior de São Paulo, eu fui ministrar com Daniel Simão, não sei se vocês lembram, ele ministrou aqui. Daniel Simão é o meu melhor amigo. Quando a gente começou a viver o sobrenatural junto na nossa universidade, a gente se considera irmão. Quando ele vai na minha casa, meus pais chamam ele de filho. Quando eu vou na casa dele, os pais dele me chamam de filho. Nós nos consideramos irmãos de sangue. A gente morou junto no mesmo quarto por 3 anos e a gente aprendeu isso junto. E a gente foi para Araçatuba. E quando eu estava no avião com o Daniel, Deus falou comigo, sabe, nessa igreja que vocês estão indo, vai ter um menino que tem uma perna menor do que a outra. Eu quero que você ore, porque eu quero que ele saia daquele lugar com a perna do mesmo tamanho. Eu falei assim, amém, virei para o lado, falei, Dani, Deus falou isso comigo. A Dani falou, então vamos embora. O Dani é animadão, você viu ele. Ele é daquele jeito todos os dias. E ele falou comigo, falou, vamos embora. E já ficou esperando. Já chegamos no hotel, falou, vamos embora logo, que eu quero ver essa perna crescer. E a gente chegou no lugar, eu cheguei para o líder da igreja e falei assim, ó, tem um menino aqui que tem uma perna menor do que a outra, eu queria que você trouxesse aí para mim. E o menino falou, tá bom, vou trazer, o nome dele é Gustavo. E quando chegou o final do culto, ele veio, o menino, só que a diferença era muito grande e me assustou. Pergunto, Dani, eu fiquei com a cara de apavorado quando eu vi, porque a diferença era cerca de 9 a 10 centímetros, 8, 9 centímetros de diferença. Era uma diferença muito grande, ao ponto da coluna dele ser toda danificada por causa do problema na perna. E eu lembro que ele chegou e eu fiquei meio assustado, e o Dani ficou olhando para mim. E eu meio assim, meio assustado, e ele olhando para mim, vai. Aí eu lembro que eu sentei o menino numa cadeira branca igual aquela, coloquei a perna dele na minha mão, e eu não orei nada a não ser, perna cresça em nome de Jesus. Eu não falei nada a não ser isso. Deus é testemunha que eu não orei nada a não ser, perna cresça, tendões cresçam, ossos cresçam, carne cresça, pele cresça. Eu declarando sobre tudo da perna daquele menino para crescer. E aquele menino começou a gritar, ai. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Começou a gritar, ai, está doendo. E eu fiquei assustado, estou matando ele, E eu falei, você quer que pare? Ele falou, não para não. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, tem alguma coisa puxando, eu estou sentindo a minha perna pegar fogo, parecendo que está tudo queimando. Eu falei, eu vou parar. Ele falou, não para. E o Daniel assim, ó. E aí o Daniel continuava. E eu continuei orando. Até que chegou o ponto que eu fechei o meu olho. Quando eu abri o meu olho, a perna do menino estava igual, cara. Eu e Daniel, a gente olhou, ficou um olhando para o outro assim, ó, não acredito. Ficou eu e ele brincando, vou ficar, não é possível que aconteceu isso na nossa frente. Não é possível que Deus fez isso, sabe? Deus faz essas coisas para nos provar que é possível. Há um mês atrás, eu fui para Pádua. Fui ministrar no Projeto Flow de um amigo meu, Brunão. Ele estava tendo um evento e eu fui ministrar no evento dele. Quando eu cheguei lá, eu sempre procuro doente. Tem caça-fantasma, eu sou caça-doente. Eu já chego na igreja olhando o braço, perna, para ver se eu vejo alguma coisa diferente. Quando eu cheguei na igreja, eu já vi um menino com aquela bota ortopédica. Não sei se você sabe o que é. Aquela botinha azul, eu já vi ele. Falei, tem um mistério aí. Aí eu lembro que o Léo chegou para mim, você já viu? Eu falei, já vi. Que os meninos da igreja é assim, eles são caça-fantasma. Caça doente. Eles já chegam na igreja e falam assim, o Israel, o pastor Ricardo é o rei disso. Eles já chegam e falam, você já viu? Eu falo, já vi, Israel, pode ficar tranquilo. O Israel já está orando por doente direto também. E a gente lá, eu falei, chamei os doentes na frente, mas presta atenção, eu tentei fugir dele, eu vou ser sincero com você.
Na hora que eu vi ele vindo, eu estava aqui na frente assim, ele estava vindo, eu vim assim, falei, galera que está na equipe, vem orar pelos doentes. Fui andando meio para o lado, deixando ele para lá. Falei, não, vai o outro orar, né? Aí eu falei, até que Deus falou comigo, não, pode voltar, ora por ele. Na hora que Deus falou isso comigo, o Brunão falou, Savim, vem aqui, vamos orar por ele. Falei, não, Brunão, pode deixar, vamos orar, eu vou orar por ele. E eu comecei, e ele estava com todos os ligamentos do pé aqui, assim, embaixo, rompido, porque ele tinha tido uma torção muito forte que rompeu os ligamentos, o pé dele não estava mexendo, os dedos dele não estavam mexendo, e ele tinha quebrado o osso da canela. Aí na hora que ele falou isso, eu falei, obrigado, Jesus. O Senhor é fera, o Senhor é fera. Falei, vamos orar? Ele falou, vamos. Falei, você acredita? Ele falou, eu acredito. Eu falei, eu também acredito demais. Então a gente vai ver. Comecei a orar, falei, Jesus, eu declaro novos tendões. Eu declaro o Senhor arrancando esses tendões e colocando novos tendões nele agora. Eu declaro agora, Senhor, colando o osso da canela dele. Eu declaro agora o osso, eu não sei qual é, aonde está localizado, mas eu declaro agora, o Senhor colando agora os ossos dele. O Senhor colocando no lugar tudo que precisa ser colocado. E eu declaro uma cirurgia celestial na vida dele. Eu declaro anjos que operando nele agora em nome de Jesus. Eu terminei a oração e o menino estava rindo. Eu falei, de que ele está rindo? Ele falou assim, o meu dedo está mexendo. Eu já fiquei assim, para. Aí eu falei assim, então tira a bota. Aí ele tirou a bota, ele bateu o pé no chão. Eu falei assim, não bate não. Se você bater e piorar, sua mãe vai me matar. Aí ele foi, não, deixa eu bater. E bateu. Pum, eu. E aí? Não doeu. Eu falei, ué. Falei, então anda. Aí ele andou. E cara, no outro dia ele foi fazer os exames. No tendão dele, não tem nem o sinal da cicatriz, da onde o tendão dele foi colado. O osso dele só aparece como se tivesse calcificado. Mas os tendões não têm lugar nem da onde os tendões foram ligados. Presta atenção. Você tem poder para transformar a terra. Dentro de você habita um poder capaz de mover montanhas. Sabe, olha para você. Você precisa falar isso com você. Você pode. A única coisa que você precisa, você já tem, que é o Espírito Santo. Você não precisa de mais nada para ver os sinais, a não ser o Espírito Santo. E se apaixonar por Ele, e ver a glória dele se manifestar através de você.